Mas agora você tenta imaginar a renúncia. Então a primeira renúncia que teve que ter, quando eu comecei a conhecer essa parada, o vazio começou a ser preenchido. E eu não queria mais trocar isso por nada, mano. Porque eu vivi vazio Ah, é isso mesmo que a gente vive. da minha adolescência até a vida que eu escolhi, eu vivi vazio. Eu não sabia de relacionamento. Então eu tinha um relacionamento frustrado com Deus. Eu comigo mesmo era zoado, porque eu não gostava de mim, não me aceitava. Me aceitava fazendo, porque as pessoas, né, acaba tendo eu como herói, como se fosse uma verdade daquilo e tal, pelo Te menos na minha aplaudem. frente. E aí eu com o próximo eu não consigo. Então, eu com um relacionamento totalmente quebrado com Deus, eu nunca vou me valorizar, porque eu não sei o preço que foi pago. Não sei o valor que eu tenho sobre, sobre plano de salvação. Então, para eu ter um relacionamento de novo com Deus, para eu ficar bem comigo e entender que eu só consigo amar alguém se eu me amar, porque você vai amar o próximo quando você se amar. Se você não se amar, você não ama ninguém. E geralmente as pessoas invertem isso. E eu amava o próximo sem me amar e me frustrava porque eu esperava de você a devolutiva. E isso frustrava. E aí você imagina o turbilhão na cabeça quando isso vai colocando no lugar. Primeiro, relacionamento você e Deus. E aí eu falo, não, eu e Deus o bagulho tá louco. Ele não vai me aceitar nem ouvir falar, mano. Não, mas deixa eu te explicar, não é assim, é isso, isso, isso. E aí você vai começar a restabelecer uma intimidade de novo com Deus. Falar, pai, eles estão falando que você está me ouvindo. Deixa eu falar pra você. Esse bagulho aqui dói pra caramba, mano. Deixa eu te falar uma parada aqui. Ele disse que você vai me ouvir do jeito que eu falo. E aí quando você dá essa parada e você para de perceber que você tá falando sozinho, porque você sente, porque a Bíblia diz isso e aquilo que a Bíblia diz realmente acontece e revela em você. E aí eu falo, cara, você tá aqui, mano. Porque eu já senti presença do mal também. Então, em coisas em que a gente vivia, a mesma presença gostosa que é o que eu sinto aqui agora, a mesma forma que você sente isso, você sente uma parada ruim também. Então, se eu creio no mal, eu preciso acreditar. Só que esse bem nunca tinha se manifestado para mim. E através desse tipo de curso, desse tipo de coisa, desse ensinamento que eu tive, eu ousei em falar como eu era. E quando você fala, pai, deixa eu falar para você um barato. Isso aqui dói demais. Sabe o que que é? Meu pai, ele fez assim, ele fez assado. Olha, aquele mano, aconteceu isso e isso. Eu tô certo baseado naquilo que é meu, mas eu também E aí entra a ideia que você falou. Quando foi o arrependimento? Quando eu falei com o pai, tive resposta e comecei a perceber que as coisas, elas não podem valer mais que as pessoas. E eu amava muito coisas e usava pessoas. Quando você permite que esse evangelho comece a entrar, eu comecei a olhar o mal que eu fiz, cara. Então, assim, relacionamentos. Eu tinha vários relacionamentos. Em toda cidade que eu ia, eu tinha alguém para chamar de minha namorada, minha noiva e minha esposa. Isso foi muito horroroso quando eu descobri em que quando eu mexo com o sentimento do lado de lá, e aí doeu em mim mesmo sabendo que aquilo foi no tempo e vai para o mar do esquecimento. Mas eu estraguei com a vida. Olha que louco. Ele acabou de entrar num ponto muito profundo acerca de arrependimento. Porque as pessoas começaram a associar remorso com arrependimento. Remorso, a pessoa sente a dor por causa daquilo que fez. Daí eu fiz aquilo lá, gerou um resultado E ruim, foi pego. eu sinto um remorso. Por que eu chamo de remorso isso? Porque a pessoa volta a fazer. Ou ela Sim. chama isso daí de arrependimento, mas nunca é. O arrependimento é quando ninguém, você não viu Isso. ainda os frutos da sua atitude, mas você, pelo simples fato de saber que é errado, você já fala assim, eu fiz algo de fato errado que eu não deveria ter feito. Ainda que esse fruto nunca se manifeste, você já sente aquela dor Você é do louco. Espírito Santo Meu corroendo seu Deus. coração. É o que você acabou de relatar. Foi horroroso porque ninguém tinha me caguetado sobre isso. Mas eu tô falando com um cara, se a Bíblia diz que ele tá em todo lugar, e através do Espírito Santo, lá atrás ele era o Deus por nós, o Emanuel veio e ficou com nós, e agora é o Espírito Santo que quer entrar, e se eu abrir ele tá em mim, cara, ele sabe. E como é que eu vou mentir pra um cara que sabe tudo? Então, na mesma sinceridade da oração, no campo de futebol com 15 malucos, vamos pegar, então vamos. Eu vou dirigir, você vai assim, você vai assado. E qual que é a oração? Pai nosso, está do céu, santificado seja o seu nome. Para fazer o mal, e eu dava o passinho para trás porque eu sabia que Deus não estaria naquele barato, porque uma mãe crente dentro da minha casa, a mesma intensidade de saber que ele não compactuaria com aquilo, ia depender da nossa sorte e aquilo dos braços e a característica de quem nós era, e lá eu tinha temor, e agora você imagina rendido a ele, cara. E eu agora rendido a ele, falando com ele, falando assim, poxa,
Você sabe o tanto de grossa que eu fiz, cara. As atitudes, os relacionamentos, aquelas paradas. Então você começa aqui primeiro com eles, orando com você, e daqui a pouco você começa a ter entendimento que você tem acesso a falar, e daqui a pouco você começa a falar e aquilo vem como uma parada em que, mano, ninguém tá aqui comigo, mas eu me arrependo muito. Mesmo que ninguém pegou pra eu sentir remorso, mas o Senhor viu. O poder do Espírito Santo E na gente é a coisa mais linda, né? Isso foi uma loucura de me incomodar tanto que a primeira loucura da minha vida e a bifurcação, assim, que eu digo que é o primeiro passo, que é a renúncia, foi, e agora? Isso Vou falar pro professor. Não,